Conselho Consultivo, muito bom dia. O desemprego em Portugal voltou a descer no terceiro trimestre. A taxa baixou para 15,6%. É a primeira descida homóloga e é também a primeira vez em que a taxa desce 2 trimestres seguidos em 5 anos. Os analistas esperavam um agravamento do desemprego no terceiro trimestre do ano, depois de, no segundo, a taxa ter caído. Mas os números revelados pelo Instituto Nacional de Estatística vieram contrariar esta expectativa. O desemprego em Portugal, no terceiro trimestre, voltou a cair face aos 3 meses anteriores e também desceu face ao período homólogo. A taxa está nos 15,6%, o valor mais baixo desde o segundo trimestre do ano passado. Esta é a primeira vez em 5 anos que o número de desempregados cai 2 trimestres consecutivos e também em termos homólogos. São então 837 mil os portugueses sem emprego, enquanto que no segundo trimestre eram 886 mil, uma queda superior a 5%. Mas menos desemprego não quer dizer que haja também mais gente a trabalhar. O INE nota ainda que, na comparação face ao ano anterior, há menos população ativa, ou seja, menos pessoas disponíveis para trabalhar. Entre o terceiro trimestre de 2012 e o mesmo período deste ano, a população ativa diminuiu quase 2,5%, enquanto que a população empregada também caiu mais de 2%. A explicação está na saída de portugueses para o estrangeiro. O Instituto Nacional de Estatística estima que o país tenha perdido mais de 100 mil pessoas para a imigração entre o terceiro trimestre do ano passado e o terceiro trimestre deste ano. Agora resta saber se esta é uma tendência para manter. O Governo espera que a taxa de desemprego chegue aos 17,4% este ano e aos 17,7% no próximo. Este é um dos temas em debate hoje aqui no Conselho Consultivo, que conta, como habitualmente, às sextas-feiras, com António Gaspar, Rogério Fernandes Ferreira e Mário Caldeira Dias. Os três, muito bom dia. Obrigada por estarem aqui no Conselho Consultivo. Mário Caldeira Dias, comece por si. O desemprego caiu pela primeira vez desde 2008, está agora nos 15,6%. É esta uma queda sustentável? Pois o problema é exatamente esse, não é? Porque sempre que o desemprego cai é uma boa notícia, porque o maior fantasma de todos de um Estado social é o nível elevado de desemprego, na medida em que tem vários tipos de efeitos negativos. Ao mesmo tempo, o nível elevado de emprego é o maior amigo de um Estado com direitos sociais, não é? E naturalmente, e os próprios políticos, todos os governos fazem isso, não é? Estes são todos. Como estão muito preocupados com o desemprego, tentam ver no mínimo sinal, já um sinal da inversão, dessas coisas todas. Mas, por exemplo, ontem ainda o Ministro da Economia deitou alguma água na fervura e eu julgo que fez bastante bem em fazê-lo. E aquilo que o Governo diz é que, de facto, o desemprego é uma grande preocupação. E é. Só que as condicionantes do déficit e outras condicionantes que é preciso acorrer fazem do desemprego um efeito colateral. Quer dizer, o desemprego é uma variável dependente das outras circunstâncias. Portanto, não é um objetivo neste momento da política económica, é apenas um desejo. É uma preocupação e é um desejo, não é muito mais que isso, não é? Mas é um desejo legítimo e um desejo que eu acredito piamente que os responsáveis estão muito preocupados com a questão do desemprego, é verdade. Mas há ali um desvio que é considerar apenas o emprego relativamente ao trimestre anterior, em que há algumas melhorias, em parte influenciadas pela questão sazonal. O turismo subiu 10% este ano. Espero que haja outras razões, de crescimento económico, de aumento do dinamismo económico, mas o que é facto é, se compararmos com o período homólogo, isto é, uma situação da economia idêntica no ano a esta que se ocorre este ano, portanto, com o ano anterior. É verdade que sim, que o desemprego caiu 32,3 mil pessoas, mas o número de empregados caiu 3 vezes mais, isto é, 102,7 pessoas. Isto é possível acontecer, o nível de emprego cair e o nível de desemprego também cair. Isso acontece quando a população inativa sobe, ou a imigração. Não é? Mas há variações sensíveis na população ativa. De facto, é verdade, a imigração abrangeu 120 mil pessoas em 2012, o que significa que durante uma década podem migrar entre 1.200.000 e 1,5 milhão de pessoas, se o ritmo se manter ou aumentar, é uma coisa comparável àquilo que aconteceu nos anos 60, só com algumas diferenças, são jovens qualificados e que vão para viver lá fora e que não vão necessariamente aumentar as remessas dos imigrantes. E depois, portanto, para além da imigração, é a inatividade, a população inativa aumentou mais 30 mil pessoas.
Embora haja, porque há uma categoria dos inativos, que são aqueles que, não tendo procurado na semana anterior ao inquérito, é muito difícil manter uma sustentação da procura durante longos períodos. Essas pessoas são consideradas como disponíveis e classificadas na população ativa. E são já, devem estar a aproximar-se já quase dos 300 mil. Também outras notícias que não são agradáveis é que o desemprego aumentou sobretudo nos não qualificados, o que pode significar que estamos a partir a sociedade em duas, não é? As pessoas mais qualificadas e as outras que estão a ficar para trás, cuja hipótese de encontrar um emprego será muito, muito reduzida. Portanto, só 10 a 20% dessas pessoas poderão encontrar um emprego, até de forma consistente o número de desempregados de longa duração aumentou 60% num ano, não é? Pelo menos é daquilo que eu li, porque eu não vi no inquérito propriamente dito, mas li as notícias dos jornais que me pareceram fidedignas. Então, podemos, por estes dados, concluir que o perfil do desemprego em Portugal está também a mudar e a ser mais gravoso? Também é preciso, e além disso, só uma última nota, é que onde o emprego aumentou mais foi nos jovens qualificados, mas com salários mais baixos, que também é outra tendência natural do mercado de emprego. As crises, normalmente há uma proporção entre o desemprego de longa duração e o outro, mas quando as crises duram muito tempo e são muito profundas, a proporção do desemprego de longa duração aumenta em relação ao total. Portanto, à medida que se aprofundar a crise, o número de desempregados longa, muito longa, etc., duração, é uma coisa que se chama a estresse do mercado de trabalho, que significa uma coisa muito simples. Quanto mais tempo a pessoa está desempregada, menor é a probabilidade de um dia voltar ao mercado de trabalho. Não é o que significa isso. António Gaspar, que comentário é que lhe sugere estes dados do desemprego? No entanto, cai, mas se analisarmos detalhadamente as componentes deste desemprego, torna-se preocupante. Eu penso, e gostava de estar errado naquilo que vou dizer, mas acho que não é consolidada esta quebra no desemprego, tal como disse o Mário. Penso que a nossa dúvida é exatamente essa, portanto, a não consolidação destes dados. E depois não nos podemos esquecer aqui que há uma variante muito importante no desemprego, que é a imigração. Portanto, há muito, sobretudo, no desemprego jovem, e o desemprego jovem desceu exatamente por esse motivo, ou esse motivo foi digamos, um peso muito forte no decréscimo do emprego jovem, que é a imigração. Portanto, eu gostava de ver os dados de desemprego, naturalmente, como nós todos gostamos de ver os dados de desemprego a caírem, mas de uma forma consolidada. Eu duvido muito que a situação da economia portuguesa neste momento, que a situação da própria economia europeia, da procura dirigida da economia europeia, particularmente aqui nos nossos índices, digamos, espanhóis, que representam 30% das exportações portuguesas ao mercado português, portanto, ou seja, para que o mercado português produza mais e para isso precisa de mais trabalhadores internamente para socorrer, digamos, os pedidos de procura que tenham nos mercados externos, que isso venha a ser um facto. Portanto, a minha dúvida é essa e digamos, a minha e de vários analistas é essa, a falta de consistência no mercado do trabalho, portanto, concretamente na parte que envolve o desemprego, que poderá não ser para continuar ou poderá ser para continuar, mas com valores muito residuais. E se considerarmos aqui, de facto, aqueles que imigram, as condições seriam, ou seja, as taxas que são apresentadas, a meu ver, seriam completamente distintas. Rogério, esta queda do desemprego pode não representar pode não ser reflexo de uma retoma económica, aliás, porque os sinais estão a ser cada vez mais ténues. Isto é preocupante? Eu diria que o desemprego é o maior flagelo que nos traz, provavelmente, a crise que nós temos vivido nos últimos anos. E é evidente que o desemprego está ligado à falta de crescimento económico e é um problema que provavelmente também só se vai resolver com o crescimento económico, também não se avizinha, digamos, a muito curto prazo. Seja como for, apesar de tudo, julgo que é um sinal relativamente animador, muito embora, digamos, esta evolução se justifique provavelmente com estas causas que aqui foram ditas, ou seja, uma diminuição da população ativa provocada por alguma imigração e pelo aumento do número de disponíveis. Mas seja como for, provavelmente também não explica tudo e haverá alguma, apesar de tudo, julgo que isto ainda é algum sinal animador, quanto mais não seja, pode ser aproveitado politicamente para dar um sinal de melhoria de expectativas que também é importante passar à população. Ontem foi dia de reunião do Banco Central Europeu. O Mário Draghi anunciou a descida da taxa de juros para um novo mínimo histórico, 0,25.
Que efeitos é que esta redução, António Gaspar, da taxa pode ter nas empresas e nas famílias? Bom, o Banco Central Europeu, perante a situação que já vinha a verificar na Europa há algum tempo de deflação, não nos podemos esquecer que neste momento a Espanha e a Grécia já estão mesmo digamos, em situação de inflação negativa. A França tem uma inflação muito baixa, 1%, a Alemanha tem inflação 1,2%, digamos, Portugal, em setembro, teve uma inflação de 0,11%, portanto, praticamente a roçar já a deflação. O Banco Central Europeu tinha três coisas, ou tinha três armas, daquelas que me parecem as mais potentes para combater esta situação. Por um lado, baixava a taxa diretora, foi o que aconteceu. Podia também, em termos dos depósitos que estão parqueados no Banco Central Europeu, aplicar uma taxa negativa, neste momento estão a ser remunerados a zero, não é? Como sabe. Ou então podia fazer, digamos, empréstimos de longo prazo ou médio, longo prazo aos bancos a taxas muito reduzidas, para assim tentar também, por essa via, animar a economia. O Mário Draghi, enfim, as palavras que eu escolhi ontem, que eu estive a ouvir atentamente o discurso dele, foi que a artilharia pesada fica lá, portanto, ou seja, as taxas negativas eventualmente para os depósitos no Banco Central Europeu e a outra medida que tem a ver com os empréstimos aos bancos não são utilizados para já, e entendeu fazer um corte a ponto 25 relativamente à taxa diretora, que é a taxa de refinanciamentos do Banco Central Europeu, ou, digamos, aos bancos do Eurosistema. Também aqui é importante referir que as taxas overnights, que estavam 1%, caíram para 0,75. Bom, em que medida é que isto pode ser bom e em que medida é que pode até contrariar também, porque há aqui duas vertentes, há uma vertente positiva e há uma vertente negativa. Ou baixar as taxas, as taxas diretoras do Banco Central Europeu, em termos de política monetária, o Mário Draghi, o que é que quis dizer? Quis dizer que quis dar um sinal aos mercados de que, de facto, podem fazer investimentos, porque as taxas de juro, tendencialmente, depois as taxas que refletem esta taxa de referência do Banco Central Europeu vão baixar e será a altura oportuna para quem quiser investir. Mas, ao mesmo tempo, pode dizer que estas taxas vão prolongar a inflação baixa, como ele diz que não tem medo da deflação, diz que não, que a deflação está afastada do espectro europeu. Eu já não partilho bem dessa mesma ideia, mas, portanto, admitindo que ele tem razão, ele diz claramente que vamos ter taxas na Europa de inflação a nível muito baixo, será por volta de 1%, não dos 2% que estão consagrados no Pacto de Estabilidade e Crescimento, e isso tem uma contrapartida negativa, ou seja, a expectativa dos consumidores e dos investidores estão sempre a pensar numa perspectiva de que o preço dos bens e dos serviços, o preço do crédito para investir, pode baixar. Portanto, ou seja, não antecipam comportamentos de consumo e de investimento, retrasando, por esse motivo mesmo, o crescimento das economias. Portanto, essa é a parte negativa. Se juntarmos aqui isto, a valorização fortíssima que o euro tem tido ao longo deste ano, particularmente nestes últimos 6 meses, face ao dólar, face à libra, face à moeda chinesa e face ao franco suíço, nós vemos que as exportações dos países da zona euro são cada vez menos competitivas. E para ganhar essa competitividade, esta é uma das medidas que pode ajudar. Também temos que ver aqui uma outra situação, que é a seguinte. Além do que eu já referenciei, também temos que perceber que a Alemanha, sobretudo a Alemanha e a Holanda, têm excedentes comerciais que vêm contrariar, em termos das políticas da União Europeia, vem contrariar aquilo que devia ser o seu comportamento normal. Ou seja, deviam de libertar, em termos comerciais, uma procura muito maior dirigida a mercados externos, para animar esses mercados, para que a procura aí fosse maior, para que fosse necessário mais meios de produção, para que fosse necessário mais inputs para a produção interna. Esse recado já foi dado, inclusive, pelos Estados Unidos. Sim, já tinha sido dado pelos Estados Unidos. Portanto, há aqui um conjunto de fatores e depois, em termos benéficos para Portugal, onde é que nós podemos encontrar aqui uma ponte? Podemos encontrar, sobretudo, na dívida, não é? Portanto, quanto mais baixas tiverem, portanto, as referências em termos de taxas, a nossa dívida também poderá representar encargos menores, mas também poderá representar mais tempo de dívida. Portanto, eu diria que talvez esta medida, como muitos analistas não a esperavam agora já, esperavam talvez um bocadinho mais tarde, para o mês de dezembro. Eu penso que ela, para mim, não está desenquadrada no tempo. Acho que sim, acho que foi a medida mais acertada neste momento. E é preciso olhar, de facto, com muita atenção para as pressões deflacionárias, porque nós sabemos que uma deflação gera com ela um conjunto de problemas gravíssimos para as economias. Ou seja, a produção é feita, mas a procura dirigida a essa produção acaba por recuar.
as decisões de consumo, as decisões de investimento acabam por ser retardadas. Porquê? Porque os agentes económicos estão sempre a pensar numa baixa geral dos preços mais à frente do que aquela que se verifica neste momento. Portanto, e os instrumentos de política monetária para combater a deflação são muito menores do que aqueles para combater a inflação. Portanto, não nos podemos esquecer disso. E eu penso que o Mário Draghi, neste momento, o que quis foi dar um sinal, de facto, de que o processo de deflação, apesar de haver dois países, como eu disse, da zona euro, que já estão num processo deflacionário e outros que estão quase lá, que é o nosso caso, por exemplo, agora em setembro, e de outros países da Europa do euro, mas quis dar quis dar um sinal claro de que, primeiramente, o Banco Central Europeu não acredita que estejamos numa espiral de deflação e, ao mesmo tempo, quis dar um outro sinal que é para os mercados acreditarem que, de facto, podem se financiar e há taxas de juros mais baixas para fazer um conjunto de investimentos que as economias, em termos gerais, precisam. Mário Caldeira Dias, no caso português em particular, podemos esperar um acesso ao crédito mais facilitado ou, em Portugal, esse efeito não será tão sentido? Não, é normal que exista, a não ser que haja aquilo que se chama armadilha da liquidez, que pode não acontecer. Mas a política monetária é a única que funciona com circulação de capitais e câmbios flutuantes, que é o caso da União Europeia, não é? Pelo menos funciona com maior eficácia do que a política orçamental, na medida em que a política orçamental está até condicionada pela questão dos déficits e outra. A baixa da taxa de juros, neste momento, em termos reais, é negativa, não é? E julgo também que ela é sobretudo orientada para evitar o risco de deflação, porque a deflação é uma coisa terrível, não é um abismo, é um precipício, não é? E normalmente o que a taxa de juros vai fazer, e a taxa de juros é o principal via de comunicação entre a intervenção do governo com a realidade económica, não é? Porque se projeta depois a partir do mercado monetário para o mercado real dos bens e serviços, e vai ter três efeitos fundamentais, que é aliviar a situação dos devedores em relação aos credores e poder melhorar as hipóteses quer de investimento, quer de consumo de bens duradouros. Tudo aquilo que possa consistir no pedido de empréstimos ao banco. Qual é o travão que pode acontecer? É a avaliação, e que acontece normalmente depois das crises, mas também que vai passando gradualmente. É os bancos fazerem uma avaliação de tal modo elevada do risco, não é? Que o problema não é um problema de liquidez, nem um problema de taxa de juros, mas é de facto um problema de risco, não é? Portanto, nessa situação tenderão a emprestar menos do que aquilo que seria permitido pela baixa das taxas de juros. Mas, de qualquer modo, é de esperar que essas taxas de juros, não sei se é muito fácil de quantificar, mas essas taxas de juros vão ter certamente um efeito positivo na dinamização da economia e das exportações, e julgo que sim, não é? No que toca às exportações, Rogério, a desvalorização do euro vai beneficiar as exportações necessariamente? Eu acho que Portugal, neste momento, não tem este instrumento de política monetária que está nas mãos da União Europeia. E, portanto, não tendo esta notícia, do ponto de vista nosso interno, eu diria que é uma boa notícia, não só porque pode vir a facilitar as exportações, mas que, por outro lado, vai um pouco em sintonia com os outros instrumentos que ficaram ainda na mão dos Estados, nomeadamente orçamentais. E, portanto, julgo que é uma medida que para nós em particular é positiva, não apenas porque vai estimular o consumo e nessa medida também, de certa forma, aumentar as receitas fiscais daí advenientes, mas principalmente vai estimular o investimento e as empresas na justa medida em que o financiamento se pode tornar, ligeiramente que seja, também mais fácil. Portanto, julgo que aqui há uma conjugação de esforços que vêm de um lado do exterior e, por outro lado, com medidas internas que podem estar conjugadas e, portanto, julgo que, apesar de tudo, é uma medida que é de louvar do nosso ponto de vista mais interno. E do ponto de vista interno, temos ainda tempo para falarmos de um tema que também marcou o início desta semana, com a hipótese de haver, por parte do Executivo, um plano B. O Executivo nega até agora a questão de ter ou não um plano B face a um possível chumbo do Tribunal Constitucional. Foram avançadas, até nomeadamente pelo Diário Económico, algumas das hipóteses que estão em cima da mesa nas negociações com a Troika. Como é que vê esta possibilidade de um chumbo e a existência de um plano B que o Governo até agora nega? Bom, eu acho que nós portugueses temos que nos habituar a conviver com as instituições que temos e de acordo com as regras
que enquadram os nossos procedimentos. E, portanto, sendo assim, isto para dizer que temos um Tribunal Constitucional, temos uma Constituição e, portanto, a Constituição tem que ser lida por quem cabe lê-la e aplicá-la, que no fundo são os juízes do Tribunal Constitucional. Portanto, se o Governo não tem um plano B, vai ter que o arranjar a curto prazo, caso, de facto, a decisão do Tribunal Constitucional venha a ser negativa. Portanto, não vejo, digamos, os nossos tribunais, incluindo o Tribunal Constitucional, como, digamos, órgãos de soberania pressionáveis por razões que se prendem de outra natureza, nomeadamente política. Aliás, mas a pressão tem sido cada vez maior, nomeadamente até por Durão Barroso, não, agora tem no havido último discurso que tem fez. havido apenas, tanto quanto me parece, uma chamada de atenção para as consequências que uma decisão jurídica pode ter, nomeadamente na questão do segundo resgate. E Não entende esses discursos de vejo, confusão? vejo precisamente como dois campos de análise absolutamente separados, que um é o jurídico constitucional da parte do Tribunal Constitucional e o outro é o político da parte dos nossos credores, nomeadamente da Comissão Europeia e da parte do Governo. Portanto, o Governo terá que naturalmente arranjar um plano B. Esse plano B passa por uma de duas vias, ou por via da despesa ou por via da receita, porque os nossos compromissos internacionais provavelmente terão que ser cumpridos e, portanto, sendo assim, ou se arranja uma solução que passa por novos cortes, ou, como eu julgo provável, parcialmente pelo menos terá que se optar pela via da receita. E, apesar de tudo, acho que ainda há via de receita para resolver alguns problemas. Têm que ser medidas que, desse ponto de vista, possam ser feitas com alguma inteligência. O IVA, ao contrário do que se tem aqui anunciado, acho que é uma medida que pode ainda ser utilizada. É preciso aproveitar o IVA com as potencialidades que ele nos dá. Isto é, um aumento da taxa normal do IVA de 23% para 24% ou para 25% provavelmente não é desejável, na justa medida em que nós assistimos a uma diminuição da receita do IVA em função dos aumentos sucessivos das taxas, mas se calhar caminhar para a existência de uma taxa única permitirá um aumento da receita com uma diminuição da taxa normal do IVA, o que permitirá que as empresas que não repercutem o IVA nos preços, como nós sabemos, ou pelo menos parcialmente, possam de alguma forma ganhar algum autofinanciamento que os bancos não lhes permitem. E, por outro lado, sabemos que há outros impostos que se têm mostrado, digamos, que têm cumprido muito bem o seu papel. Nomeadamente, há que realçar que o IRS tem cumprido, de facto, bem esse papel, muito fruto da própria atuação da administração tributária. E, provavelmente, direi também que os impostos não vão deixar de fazer parte da política orçamental dos próximos anos. Portanto, não tenhamos ilusões de que se vai manter assim. Não se perspectiva uma baixa de impostos? Eu acho que não. Acho que a probabilidade é menor, ainda que o desejo seja maior, não é? Portanto, é um pouco isto. Muito rapidamente, António Gaspar tem 1 minuto para comentar esta questão do chumbo do Tribunal Constitucional. Plano B, há ou não? Pois, eu lamento, mas não posso acompanhar o Rogério nesta ideia, porque, de facto, há a separação dos poderes, há a parte política e a parte judicial. Agora, a parte judicial tem que perceber que nós estamos numa situação de crise, não é uma situação normal. E o que se passa aqui é que eu não estou a ver que se possa acomodar pelo lado da receita mais impostos, não. O problema que nós temos é um problema intrínseco de despesa. Portanto, é aí que o Estado tem que atuar. Portanto, e atuar é aquelas medidas que eu propus ao Tribunal Constitucional. Eu acho que o Tribunal Constitucional, independentemente, enfim, do que diz a Constituição da República Portuguesa, nós estamos numa situação de crise, estamos numa situação extrema, e o Tribunal Constitucional, independentemente, volto a dizer, do que diz a Constituição da República Portuguesa, tem que também ler a crise em que vivemos. Portanto, e a decisão que vai dar tem que ser em linha com o tempo de crise que temos. Portanto, se o Estado tem uma despesa que é uma despesa enorme, se agora quer cortar pelo lado da despesa, vai sacrificar mais os portugueses pelo lado dos impostos? Eu não acredito que haja margem para, digamos, para ir por aí. Mas eu acho que, se por acaso for decidido esse plano B que o Governo não tem, ou diz não ter, ou tem que encontrar, for pelo lado, digamos, dos impostos, penso que não estamos muito longe de um sobressalto cívico transversal a toda a sociedade portuguesa, independentemente dos partidos e das centrais sindicais, em que os portugueses vêm para a rua, de facto, porque não aguentam mais, de facto, pagar mais impostos. Portanto, penso que essa não é a via. Penso que o Tribunal Constitucional, com algum constrangimento, se calhar, tem que dar luz verde àquilo que o Governo propôs. Mário Caldeira Dias, 30 segundos. Então é muito simples, quer dizer, o Governo, mesmo que tivesse um plano B, não tinha condições para o dizer, não é?
e, portanto, negará sempre até ter que o fazer. Não é? Portanto, é a minha opinião em relação a essa matéria, porque ao fazer isso seria falsear toda a estratégia que tem vindo a prosseguir no sentido de impor uma determinada medida. Portanto, não pode dizer mesmo que o tenha. Não é? Muito obrigada aos três pela presença neste Conselho Consultivo. O programa de hoje termina por aqui. Já sabe, na próxima segunda-feira voltamos com mais um tema para analisar. Até lá, tenha um bom fim de semana.